Olá, saudações, bem-vindos a mais um Do Astrologuês ao Português. E hoje vamos entender o que significa, como funciona e para que serve, se é realmente alguma coisa relevante, o conceito de signos interceptados. Já ouviu falar nisso? Pois é, eu recebo muitas vezes perguntas sobre esse conceito dos signos interceptados, tanto aqui no canal quanto em textos e aulas. Enfim, muita gente tem essa dúvida sobre esse funcionamento, sobre o que é esse conceito e se de repente essa coisa funciona mesmo ou não. Me acompanha aqui que você vai ver. O que são signos interceptados? Para começo de conversa, o nome já está dizendo muita coisa a respeito. Esses signos interceptados, eles estão engolidos, parece que estão interceptados de fato pela casa. E como é que esse fenômeno, como é que essa coisa acontece dentro do mapa? Não era para então as casas serem todas certinhas, cada casa ter a entrada dela num dos signos? Não, isso não acontece em função da diferença de latitude, da diferença de latitude no local em que as pessoas nascem ou no local em que alguém realiza uma questão ou ainda no local em que alguém vai passar o seu retorno solar, o mapa do ano. Isso significa que quanto mais distante do Equador para norte ou para sul, portanto, quanto maior for a latitude, maior será a incidência de signos interceptados e também de casas que vão ter uma extensão bem curtinha no mapa e que vão até bater 2 vezes no mesmo signo ou até 3 vezes. Isso vai depender dessa distância entre Equador e a latitude. Por que isso acontece? Porque as casas astrológicas, assim como o signo ascendente, são calculados de acordo com a data de nascimento, o horário de nascimento e também com a localidade. Então, essa localidade também vai contribuir para que você calcule a posição de cada casa astrológica do mapa. E se essa localidade estiver entre latitudes muito distantes do Equador, mais fácil será ter signos interceptados. Isto é, mais fácil você ver que as casas podem ganhar uma extensão muito grande, às vezes engolindo, interceptando mais de um signo. Se for uma latitude muito setentrional, por exemplo, pessoas que nasceram lá no norte da Groenlândia, na Noruega, na Suécia, então há uma tendência a haver casas desse tamanho. Os signos estão sempre com 30 graus cada um, e as casas podem variar de acordo com os diferentes sistemas de domificação. O que são eles? Os sistemas de domificação são as diferentes maneiras de calcular a posição das casas. É por isso que muitas vezes alguém vai fazer um mapa com um astrólogo que se utiliza de um determinado sistema e quando vai fazer com outro que se utiliza de outro sistema, vê que há pequenas variações, algumas um pouquinho maiores, outras quase nulas, mas variações nas posições das casas. A posição do ascendente fica praticamente sempre a mesma, mas as casas podem mudar de acordo com essas localidades e de acordo também com o sistema de cálculo utilizado. Entre esses sistemas, os mais conhecidos estão o Plácidos, que é um dos mais utilizados, o Campanos, o Regiomontanos, Koch, Topocêntrico. Esses nomes vêm de seus criadores ou de alguma forma de calcular que faz com que o sistema de cálculo se apelide dessa maneira. Eu, Carlos, por exemplo, optei por utilizar o sistema de Regiomontanos, primeiro em função dos estudos de astrologia horária, meio que comecei imitando o William Lilly, que o William Lilly, que é um grande nome, uma grande referência no estudo de astrologia horária, que é aquele que vai responder uma questão bem objetivamente, ele se utilizava bem do sistema Regiomontanos, mas mais ainda, porque o sistema de Regiomontanos, dentro da linha que eu uso para fazer interpretações, ele me serve muito bem, até para poder definir quando é que um planeta, quando está em trânsito ou em outra técnica de previsão, vai cruzar a entrada de uma casa, vai passar de uma casa para outra, vai mudar a tendência que ele representa, vai mudar. Por exemplo, o Marte está na segunda casa, vai entrar na terceira casa, que é a casa dos irmãos. Pode ser que você tenha algum atrito com seus irmãos, por exemplo, falando grosso modo, mas quando isso começa, vai ser definido pela entrada da casa.
né? Isso vai ser definido pelo movimento do planeta e pelo cruzamento que ele vai fazer daquela linha divisória entre uma casa e outra. Pois bem, eu comecei a usar redes montanas principalmente por causa disso, por causa da constatação dentro dessa linha, desse sistema que eu prefiro utilizar, de que quando os planetas cruzam esses espaços, os acontecimentos, as situações, elas se arranjam muito proximamente ao tempo dessa entrada. Então foi o que eu preferi fazer, juntando já com o fato de que eu gosto de astrologia horária também. Então muitas vezes você vai ver outros astrólogos defendendo o uso de outros sistemas. Isso não significa que os outros sistemas estejam errados, não é isso. Isso vai depender do alinhamento que ele vai fazer entre a técnica de leitura que ele está usando, as formas de concatenar os dados que ele consegue avaliar ali com o sistema que ele preferiu usar. Mas enfim, até aí eu posso asseverar que o que eu uso funciona maravilhosamente bem. Alguns outros vão preferir usar, por exemplo, Koch para fazer uma leitura mais da área de saúde. É muito frequente esse tipo de escolha desse sistema em áreas de saúde. Mas isso só para você ficar sabendo que existem diferentes sistemas e que existem diferentes escolhas metodológicas. A gente pode chegar mais ou menos ao mesmo lugar. Tá? Agora, outra coisa que é importante a gente saber sobre os signos interceptados. Não há casas interceptadas, a menos que você entenda que o signo vai engolir a casa, né? A casa é curtinha, está dentro do signo, mas o conceito mesmo é do signo interceptado. É ele que fica engolido pela casa que abre ou fecha, né? E às vezes tem uma casa que bate num signo, a casa seguinte também bate no signo, é como se aquela casa inteira, né? Aquela casa que começou ali e terminou no outro ponto, dentro do signo, fosse engolida pelo signo. Eu simplesmente não concordo muito com essa visão, né? Pode ser que outro astrólogo prefira entender dessa maneira, mas eu não concordo muito com essa visão, e sim que há somente signos interceptados, né? As casas não se interceptam, elas não ficam engolidas, o signo não vai mexer com a coisa, por uma razão muito simples. As casas são coisas, ou melhor, né? Em outras palavras, as casas são chamadas de casas mundanas justamente porque elas representam situações físicas, concretas, socialmente experienciáveis, palpáveis. Às vezes representam literalmente coisas ou lugares, como a casa 3, que representa uma esquina ou uma sala de aula, ou as circunvizinhanças do trânsito. Tudo isso é palpável, é físico. As casas mundanas, portanto, elas transformam, elas traduzem, ou melhor ainda, transcodificam aquilo que o signo, em sua característica essencial, representa, só que aqui, entre nós mortais. E aí o que vai acontecer quando um signo não é tocado pela entrada da casa? Até porque é a entrada da casa astrológica que faz com que o signo, é claro que ele está se manifestando o tempo todo, mas é a entrada, aquela que a gente chama de cúspide, o nome é horrível, mas cúspide, que vai tocar aquele signo. É ela que vai fazer com que aquele fator se manifeste materialmente ou situacional e circunstancialmente na sua vida. Até psiquicamente falando, né? Em todos os sentidos, mas de maneira a experimentar no mundo. É como se ela fizesse a tradução do céu para a terra. Até porque as casas astrológicas são projeções, né, pautadas a partir do ascendente. E o ascendente é um sistema de materialização, de forma que o ascendente está ligado ao corpo, entre outras coisas. E todas as outras casas são ligadas à divisão que a gente faz através da localidade na Terra. É a divisão do céu que a gente faz dentro dessa relação céu com a Terra. É por isso que a gente tem essa relação direta entre a simbologia, as formas de representação psíquica e a vivência material. E quando a gente fala em signos interceptados, no plural, tem que ser assim, porque nunca é um signo só que está engolido por uma casa. Se uma casa aqui está engolindo um signo, a outra imediatamente oposta lá na circunferência zodiacal também está engolindo o signo oposto àquele. Nunca há só um signo interceptado, sempre é um eixo inteiro, né? Para você entender melhor,
Dá uma olhada na imagem que acompanha esse vídeo, essa que você vai ver agora. Olha só, enquanto você está acompanhando a imagem que está aqui na tela, repara que algumas casas estão bem curtinhas, bem estreitinhas, né? Você vê, repara que as linhas, e outras casas são enormes, né? Tem muito mais do que apenas 30 graus, que é o espaço que cada signo ocupa dentro da circunferência celeste, ou melhor dizendo, da eclíptica, que é o caminho por onde passa o Sol. Eclíptica é o caminho por onde passa o Sol e onde ocorrem os eclipses. Em resumo, eclíptica é o zodíaco, caso alguém ainda tenha alguma dúvida. Ainda nesse desenho que você viu, você vê que ele foi calculado para altas latitudes. Se esse mesmo nascimento, esse mesmo mapa de origem, esse mapa radical, né, o mapa de raiz, ele tivesse sido calculado para alguma localidade mais próxima do Equador, essas casas iam mudar de tamanho dentro desses sistemas, né? Todos os sistemas, com exceção de apenas um, todos eles podem ter variações de acordo com a posição em latitude. E qual seria esse sistema que não oferece variações? É o sistema das casas iguais, que é muito útil, por incrível que pareça, é muito útil especialmente para quem mora, para quem reside ou trabalha com astrologia nessas áreas que são muito distantes do Equador, né, que são muito setentrionais normalmente, né, ou muito meridionais. Porque assim o astrólogo vai evitar de ter que colocar dentro da mesma casa 500 mil coisas, né, fica menos confuso e ele consegue definir bem as condições de cada setor da vida por essa observação. Agora, por incrível que pareça, vai ter gente que vai falar assim, pô, mas isso não é o certo deveria ser usar um sistema de casas consistente. Pois é, mas o sistema de casas iguais era muito usado na Idade Média também, e os astrólogos medievais costumavam ser bastante competentes, e com o sistema de casas iguais, ele realmente funciona se a gente estiver utilizando uma linguagem, um contexto de leitura que o abrigue. Ele funciona muito bem. Tudo bem, ok, já falei aqui um monte de coisa técnica sobre signos interceptados. Agora, como é que esta coisa te atinge? Como é que essa coisa mexe com você, caso você tenha nascido com algum signo interceptado? E não se espante se você, de repente, tendo nascido numa região como Rio de Janeiro, São Paulo, ou ainda México, são não tão distantes assim do Equador, ainda assim ter essas interceptações ocorrendo no mapa, porque isso é perfeitamente possível em casos um bocado mais raros do que as latitudes maiores, mas é perfeitamente possível, de acordo com o sistema de casas que se usa. Se você tiver signos interceptados no seu mapa, como é que essa coisa funciona, como é que te atinge? Lembram que eu falei ainda há pouco que a cúspide, a entrada de uma casa, a ponta, cúspide é a ponta, né? A ponta de uma casa, ela, vamos colocar aqui entre aspas, materializa o sentido, a essência, as características daquele signo na vida presente, na vida mundana, né, nas situações experimentáveis diretamente pelo indivíduo. Isso significa que se aquele signo não está sendo tocado, presta atenção, ele provavelmente não está tendo uma manifestação muito direta na vida individual ou naquela situação que foi escolhida para ser o alvo de uma pergunta, ou naquele ano em que você faz aniversário, determinada época, faz um mapa de retorno solar, enfim, significa que aquele signo não tem uma manifestação, uma expressão direta. E o que quer dizer isso? Quer dizer que você pode fazer com que aquele fator representado pelo signo se manifeste pelos poros, pelas laterais, sem que você se dê conta, sem que você perceba de imediato. Quem conhece alguma coisa relacionada ao simbolismo e manifestação e experiências da casa 12, há de perceber que tem alguma coisa tangencial aí. Aliás, fica aqui a dica de assistir o vídeo, que é um mini curso de 2h30 sobre a casa 12, que está aqui no canal. É o Quem Tem Medo da Casa 12. Isso pode ajudar você a entender algumas das facetas dos signos interceptados, que não é idêntico àquilo que está lá na casa 12, mas tem nuances que parecem, como por exemplo, você pode ter comportamentos que estão engolidos, né? O signo representa comportamentos, situações, né? Coisas concretas e tal, mas que estão não manifestos de imediato. Em termos de comportamento, você pode exercer aquilo que o signo representa e não se dar conta, exceto quando tiver passado
vários anos da sua vida e depois de quebrar um pouquinho a cara, depois de muita gente avisar, olha, você está agindo assim e você teimar que não, você está se sentindo daquela maneira, né? E recusando, às vezes detestando, não gostando de conviver com pessoas que têm um ênfase naquele signo, né? Leu o horóscopo ou leu uma coisa mais popular e aí vai conviver com alguém que tem aquele signo enfático no mapa, né? Normalmente o Sol, e aí classifica aquela pessoa como não muito agradável e tal. Provavelmente você tem uma característica parecida que é referente àquele signo que está interceptado. Isso e um monte de outras atitudes e atributos, mas quando o signo está interceptado e a pessoa não se dá conta de que ele está ali, não desenvolve uma atenção para que aquilo ali possa vir à tona, a consciência, normalmente aquele fator que pode ser muito virtuoso, ele age de primeira, né, em primeira mão, com a sua sombra. A forma de experimentar aquilo que o signo representa, em geral, vem pelo lado meio avesso, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem touro, escorpião, o eixo touro-escorpião interceptado, ou Áries, Libra, ou Gêmeos e Sagitário. Suponha que você tenha touro e escorpião interceptados e não tenha planeta nenhum, nada ali nesses dois signos. Está vazio o negócio, né? Esse eixo está vazio de planetas. Então você realmente vai ter alguma dificuldade de perceber isso, especialmente no período da vida em que você é criança, adolescente, está no início da juventude, a pessoa tem muito mais dificuldade de entender e perceber aquela coisa ali. Por mais que ela possa entender intelectualmente, que não é difícil, ela pode ter dificuldade de se auto-perceber, de juntar, né, aquilo ali com a auto-percepção. Então, por exemplo, se você tem touro e escorpião interceptados, em termos de virtudes, né, a gente pode enumerar muitas coisas de todos os signos. Touro é muito trabalhador, tem muita capacidade de ver aquilo que é óbvio que muita gente não vê, né? Às vezes vê tanto óbvio que chega a ser literal, né? Mas consegue enxergar essas coisas com muita praticidade. Tem uma habilidade toda especial com finanças ou com a materialidade, tem uma sensualidade toda especial. Existe uma habilidade também de se desenvolver esteticamente. Muita gente acaba cantando bem, né? Nem todos, óbvio, mas muitos taurinos vão desenvolver com uma média de desenvolvimento acima da média, né? Acima do normal. Pessoas que desenvolvem canto, né? Capacidade de canto. Então, é muito frequente que quando o touro está interceptado, a pessoa possa ter o avesso dessas virtudes todas, né? O sujeito pode ter um egoísmo que ele nega, que ele não percebe, ele pode ser apegado a coisa, pode ser teimoso, de uma resistência à mudança absurda, né? E que também vai se refletir lá do outro lado, no outro pedaço do eixo, que é o escorpião, que tem entre as suas maiores virtudes uma perseverança extraordinária, uma visceralidade, um comprometimento, uma capacidade extraordinária de perceber as coisas que estão por trás das aparências, de se entregar totalmente a um projeto, a alguma coisa, e de exigir, obviamente, que outros também se comprometam da mesma maneira, de conseguir perceber conotações, de ultrapassar a visão do óbvio, que no caso seria o touro, né? Ultrapassam a visão do óbvio, que às vezes ultrapassam tanto e não conseguem ver o que está na frente, né? Está tão óbvio ali, tão literal, a pessoa fica querendo criar conotações. Mas isso tudo são talentos especiais, né, que podem ser subvertidos quando não estão sendo percebidos com toda a sua clareza. Nesse caso, aí vai vir a sombra que a gente até lê em publicações mais populares, como ficar muito ciumento, possessivo, paranoico, aquela coisa que fica estereotipando o escorpião, que nem sempre é assim de fato. Mas enfim, quando a pessoa tem o signo interceptado, com esse exemplo, grosso modo, que eu dei aqui, ele é muito breve, né? De cada pessoa, de uma pessoa para outra, essas situações podem alterar de acordo com o mapa. Então, mas quando a pessoa tem essa interceptação, as características podem vir assim, em primeira mão,
a partir da sua sombra, até que de tanto se desgastar e sofrer um pouquinho por causa disso, a pessoa acaba se vendo forçada a desenvolver consciência sobre aqueles assuntos. E eu estava falando aqui do eixo touro-escorpião, me ocorre o seguinte, que o Leonardo da Vinci era taurino, né? Karl Marx taurino, Freud taurino, o Carlos Drummond de Andrade, escorpiano. Então, olha o nível de profundidade dos poemas do Drummond, né? Como é que são intensos, embora às vezes feito de maneira muito simples, mas como é que toca profundamente cada um. Quem tiver olhos para ver e capacidade de ler nas entrelinhas vai entender a escorpianice do Drummond, que era Sol, Lua e ascendente escorpião. Olha a doçura que está por trás daquela coisa que estereotipadamente é sempre combativa, né? Mas olha que interessante, né? E você? Você sabe se você tem ou não signos interceptados? Se você tem, você sabe quais são? Tem mais do que um signo interceptado, aliás, mais do que uma dupla de signos interceptados no seu mapa? Tem 1, 2, 3, 4. Verifica isso, porque o tamanho das casas pode significar que durante uma passagem de planetas, que tem uma duração X, né, específica, aquela duração naquele setor pode ser muito maior do que a média. E no outro setor em que as casas estão curtinhas, é uma duração muito pequena também, né? Então, é preciso ver isso porque isso tem implicações no tipo, qualidade e intensidade das experiências que cada um vivencia durante uma fase em que passa por essas casas que estão engolindo o signo. Outra coisa bacana é que, entendendo desses sistemas de casas, e entender o que é o signo interceptado, você vê que você vai precisar entender também de um pouco de mecânica celeste. Até nisso a astrologia é interessante, porque a gente aprende um pouco de mecânica celeste, geografia, geometria, psicologia, enfim, bota ali um monte de disciplinas que ajudam a gente a entender o ser humano, trocar ideias e entender as circunstâncias pelas quais a gente passa. É isso aí, isso aqui é um resumo, a gente não tem a pretensão de esgotar todo o assunto de signos interceptados, o assunto de questões de signo dentro de casa, signo que divide uma casa, enfim, não é a pretensão aqui desse vídeo esgotar esse assunto, ficar para outras questões, e convido você que gosta de astrologia, que gostou de entender essas questões aqui do vídeo, para fazer os cursos que estão aqui no link da nossa descrição. Fica atento, se inscreve aqui no canal, não se esquece de inscrever, dá lá seu like e clica aqui no sininho para receber as suas notificações cada vez que tiver uma novidade aqui. É isso, um grande abraço e até a próxima!